Muito boa noite, vamos começando mais uma live. Hoje novamente com uma convidada especial. Hoje nós teremos a Indiara Dimer aqui falando conosco. Ela é aluna da pós-graduação em constelação familiar e também ela tem uma mentoria, né, voltada para o lado financeiro, né, da organização financeira e empresarial. E hoje a gente vai até perguntar para ela como ela faz para usar os conhecimentos da constelação na mentoria dela. Como a gente pode interligar esse conhecimento todo para que a gente também consiga utilizar tudo isso lá na questão financeira, na nossa empresa e na nossa organização financeira também. Então esse vai ser o tema da live de hoje com a Indiara. Sejam bem-vindos, quem vai chegando também. Fiquem à vontade também para, durante a live de hoje, fazer alguma pergunta, tirar a tua dúvida também, conforme a gente vai aqui trazendo o conhecimento em si. E como é importante, eu até estava falando com a Indiara mais cedo, como é importante a gente trazer esse conhecimento da constelação e levar lá para a nossa empresa. A gente costuma dizer que por trás de todo CNPJ há um CPF. E quando a gente não está bem como pessoa, quando a gente não olha para as nossas questões pessoais, quando a gente não tem inteligência emocional também, a gente não vai conseguir prosperar lá na nossa empresa. Não tem como. A gente vai transferir nossas questões pessoais lá para o profissional e não vai conseguir o sucesso. Porém, é muito legal também quando a gente percebe que colocando tudo isso em prática, as coisas começam a fluir normalmente depois lá no profissional também. Quando a gente começa a botar em ordem nossa vida pessoal, é como um passe de mágica que as coisas começam a fluir lá no profissional. E eu já vou chamar a Indiara aqui para um pouco da experiência dela também. Boa noite. Boa noite, Indiara. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por aceitar, né, esse desafio de estar na live, que a gente já tinha combinado há muito tempo atrás, né, e só saiu agora. Quase meio ano nós pensando, né? E agora conseguimos concretizar. Essa é uma live muito planejada, inclusive. Indiara, obrigado também por aceitar o convite de estar compartilhando no evento também o mês que vem. Você vai ser uma das palestrantes, né? Uma das 16 pessoas que vão estar lá palestrando. E você vai falar um pouquinho sobre como a constelação pode se correlacionar com a questão financeira e empresarial, que eu acho um assunto magnífico, eu acho que tem muito a contribuir nessa área da nossa vida também. Com certeza, Ângelo. E quanto mais a gente estuda sobre esse assunto e começa a colocar ele em prática, a gente começa a perceber como os dois assuntos andam juntos. Por exemplo, a questão da mentoria, da consultoria, a questão do nosso relacionamento com o dinheiro, como ele interfere, né? Eu estava escutando antes, quando eu entrei, você comentando sobre a questão, né, da empresa, de quanto tempo ela leva para constituir uma identidade própria, né? E de quanto as nossas emoções no dia a dia a gente leva para dentro da empresa quando ela é no início. E o quanto isso pode interferir nos resultados da empresa. Antes da gente ter uma empresa de sucesso, a gente precisa aprender a ser uma pessoa de sucesso, né? Com certeza. E quando a gente olha, por exemplo, assim, para a empresa, né, é um assunto, assim, que tu começa a analisar, assim, do quanto, assim, a nossa vida, a nossa postura fala sobre o nosso negócio também, né? O quanto as coisas andam juntas. E eu sempre, durante essa caminhada, essa jornada que eu estou na constelação, né, eu já
tinha contato com a constelação há algum tempo, mas não que assim ela tivesse despertado o brilho no olho de realmente querer estudar, de realmente querer conhecer um pouquinho mais sobre ela. Mas eu estou desde fevereiro no processo. Então, assim, a gente vê dia após dia as coisas mudarem, os nossos resultados mudarem, ver quanta gente se sente capaz de coisas que há um tempo atrás a gente não conseguia fazer. Desde fevereiro, tu começou a pós-graduação, Indiara? Começou o curso, Sim. né? Sim. E eu me lembro quando eu cheguei no primeiro curso que era Alquimia do Sucesso. Meu Deus, toda, sabe assim, sem saber como ia ser, o que eu ia esperar. Sabe assim, quando tu vai sem expectativa, assim, de realmente ir para receber como um livro aberto. E naquele momento, assim, começou as coisas assim a fazer sentido, porque eu sempre fiz muito curso, eu sempre gostei muito de leitura, gostei de estudar. Só que eu ia até um determinado passo, dava um passo, só que eu parava. Eu parava porque eu sempre tinha essa sensação que me faltava algo. Algo, por exemplo, assim, que eu pudesse ter mais força para fazer um movimento realmente de mudança na minha vida. E quem me conhece já há algum tempo, até convidei várias pessoas lá da minha região, né? Me conhece um pouquinho mais a minha história, conhece, sabe o quanto a minha jornada, a minha caminhada da minha história de vida foi de desafios. Desafios, assim, de se planejar, de começar e, de repente, acontecer coisas diferentes do planejado e precisar começar novamente. Então, assim, o quanto isso hoje é força para a gente poder dar um passo, realmente poder concretizar uma mudança na nossa vida. E quando eu comecei no concurso, né, eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim. E isso hoje eu sempre coloco, né, para os meus os clientes que eu atendo e como também estou no início, né, de quanto os dois processos juntos podem transformar a vida deles. É incrível isso. Sobre recomeçar, que você falou, né, que precisou fazer muitas vezes na tua vida, muitas vezes é justamente esses desafios que moldam os nossos propósitos. E o grau de sucesso que a gente é capaz de alcançar na vida é determinado também pela habilidade que a gente tem de recomeçar quantas vezes forem necessárias e de sair melhor do desafio do que a gente era antes de ter aquele desafio. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma história, Indiara, que havia um pai alcoólatra e dois filhos, com uma idade muito próxima. Um deles se tornou alcoólatra também e não conseguiu conquistar resultados financeiros. O outro constituiu uma grande empresa e hoje é uma pessoa muito bem-sucedida. Então perguntaram pro alcoólatra por que ele era assim. E ele disse: é por causa do meu pai. E então foram lá pro outro irmão e perguntaram: por que você é assim? E ele respondeu: é por causa do meu pai. Então, olha que interessante, né? Como quando a gente passa pelo desafio, é a nossa postura, nossa disponibilidade em recomeçar, que vai fazer com que a gente transborde isso para o mundo depois. E com certeza você vai transbordar cada vez mais, né? Ainda mais unindo essa filosofia humana com todas as questões financeiras e mais organizacionais também. E, Angelo, e nessa história, né, eu até estou estudando um livro que depois eu até vou deixar como indicação, a Psicologia Financeira. E ela fala muito sobre isso, sobre como uma mesma situação numa família ou em pessoas conhecidas, e talvez eu gostaria de seguir os passos daquela pessoa, e para mim eu não vou conseguir ter o mesmo resultado. E aqui entra muito para a questão das empresas, né? Às vezes eu vejo um concorrente meu e eu penso assim, vou talvez olhar o que ele fez e vou implementar na minha empresa. E talvez você vai se frustrar, porque não vai dar certo.
Porque você precisa criar a tua identidade dentro da tua empresa. Você precisa levar o teu vigor, a tua energia, a tua força para você construir algo diferente. E aí, quando a gente olha para essa questão financeira, né? Porque é uma questão que pega muitas vezes as pessoas, né? E hoje a gente está num cenário que a gente escuta muito falar sobre a questão da ansiedade, depressão. E quando tu conversa com donos de empresa, a gente sente muito isso também. E aí, a pergunta que eu sempre costumo, né, fazer, o quanto você está disposto a mudar? O quanto você tem buscado, talvez, por uma mudança? Ah, não deu certo o planejamento que eu fiz, mas eu vou buscar outra alternativa. Porque, por exemplo, assim, eu penso que nem na minha situação, eu estava indo por um caminho, mas de repente a vida mudou, o destino mudou. E aí a gente entra naquela questão da gente aceitar o nosso destino, aceitar tudo como foi e como aconteceu. Ele era para ser assim. Com essa postura, eu consigo ter força para começar de novo. Como você colocou, tantas vezes forem necessários na minha caminhada. Porque a gente vai passar por altos e baixos. E aí eu percebo essa questão da dinâmica com o dinheiro. O quanto ela, às vezes, as pessoas estão travadas, estão bloqueadas por coisas que elas pensam, por exemplo, voltadas talvez muito para a escassez, muito para bloqueios lá, talvez da infância. E aí, quando a gente começa a estudar, começa a entender, por exemplo, a questão do cenário. E quando eu olho, por exemplo, assim, com a questão da mentoria financeira, o que eu tenho percebido? E por isso que eu fui buscar a constelação. Porque processos, por exemplo, teóricos, planilha, ferramentas assim, elas ajudam, elas dão um auxílio muito grande. Mas tem coisas que precisam ser curadas internamente. E aí a constelação atua, né, nesse processo para fazer essa outra parte realmente da pessoa poder trazer o que ela tem ali e buscar a força que ela tem internamente. Como você colocou um dia numa aula, que o nosso sistema, nós temos todas as forças necessárias para fazer a mudança. Adorei o que tu falou. E eu vou puxar o que tu falou da identidade também. Como a nossa postura e como a gente constrói a nossa identidade como pessoa vai interferir na identidade e na alma da empresa depois. Até tem uma palestra que eu ministrei esses dias para uma empresa que se chamou assim, quando a técnica não é o suficiente. Porque às vezes a pessoa sabe, ela estudou muito empreendedorismo, estudou muito, e na hora de colocar em prática não vai, não conectou. Mas na cartilha tá tudo certo. O que faltou? Além da técnica, né? E às vezes é algo que está mais no coração. Como você disse, é uma sensação pessoal, faltava algo. Isso se transferia lá para a empresa. Nos mínimos detalhes, geraram a diferença entre o sucesso e o fracasso. E a próxima, daqui uns dias que eu vou ministrar, vai se chamar Alma do Negócio. Olha só. Que tem tudo a ver com essa identidade que você trouxe, né, Índia? Sim. Porque, como né, a gente colocou no início também, que a empresa leva seus 5 anos para realmente ela fazer essa separação de realmente da pessoa física, né, para a pessoa jurídica realmente, né? Porque é o tempo, se a gente analisar pela parte que a gente sabe, por exemplo, do Sebrae, que eles ensinam, por exemplo, com o conteúdo deles, que eles sempre têm aquela estatística lá, os 5 anos, se você passar pelos 5 anos, você vai estar estabilizado. Então, assim, por o contexto da constelação, hoje a gente entende o porquê dos 5 anos. Porque o quanto as nossas emoções, a nossa relação, por exemplo, com a nossa família, com o nosso esposo, filhos, pode interferir no nosso negócio no dia a dia. E o quanto, por exemplo, talvez essa dificuldade da relação com o dinheiro
pode estar ligada ao meu relacionamento lá na minha família. Então, quanto a minha, por exemplo, a postura com a questão pai e mãe, que a gente sabe que sucesso e prosperidade são coisas diferentes. E quando a gente vai para o mundo empresarial, a gente quer ter sucesso e a gente quer ter a prosperidade, mas que ela venha e fique conosco, fique com o negócio, fique, porque pensa assim, quanto tu sonhou pelo aquele teu negócio, o quanto de energia você coloca nele trabalhando todos os dias. E a gente precisa levar com muita seriedade isso, né, Diara? Esse número mágico de 5 anos, tanta gente fala, se tornou até um dado estatístico, né? Uma porcentagem absurda de empresas que fecham as portas antes de completar os 5 anos. E por que os 5 anos também, né? E hoje a gente sabe, né, com a constelação, que 5 anos é o período que a empresa leva para constituir uma identidade dentro da alma da empresa. E até os 5 anos a alma da empresa está profundamente conectada à alma do dono ou dos sócios, né, fundadores da empresa. Então, especialmente até os 5 anos, antes da empresa atingir a sua maturidade anímica. Se o dono não está bem, a empresa começa a ir mal também. Se o dono tem um problema com os pais que veio à tona, a empresa começa a decair e afastar os clientes. É muito incrível como acontece. Depois que a gente sabe essa teoria, é muito nítido. A gente vê na prática, né? E esse é um conteúdo lá do Alquimia, lá do teu primeiro curso mesmo, de fevereiro, né? Sim. E aí, eu fui, durante esse período, né? Outro livro que me chamou muito foi aquela das leis sistêmicas da assessoria empresarial de Bert. Nossa, aquele livro, assim, ganhou os meus olhos, porque ele conta muito e fala sobre isso, né? Sobre essa relação da empresa, sobre essa questão, às vezes, de ter dificuldade que pessoas permaneçam na empresa. E isso hoje também a gente acaba percebendo que se tu conversar com vários empresários, eles estão também sentindo essa necessidade da dificuldade das pessoas permanecerem nas empresas. O que isso pode estar trazendo, né? Para o empresário também olhar o que pode estar por trás, que a gente diz nos emaranhados, das relações com a família. É verdade. A gente vai atrair exatamente aquilo que não que falta na questão pessoal, né, do empresário. Por isso que eu acho que é essencial, né, trabalhar em conjunto, né, Diara? Acho que não funciona só a técnica, pela minha experiência, por tudo que eu já vi até hoje. E como, da mesma forma, não dá para excluir a técnica, né? A gente precisa caminhar junto para ter um resultado mais robusto ali na frente. Eu, né, no meu ponto de vista, assim, percebo que as duas técnicas aliadas juntas, trabalhando em conjunto, porque, por exemplo, uma empresa, ela vai precisar ter um sistema, ela vai precisar ter um fluxo de caixa, ela vai precisar ter todo um planejamento. Então, isso, ela tem que, vai manter. Mas o que vai ser o diferencial? O processo do empresário ou da pessoa que está ali internamente. Aquela cura que a gente fala na constelação, né, que brota lá de dentro, assim, e tu percebe, assim, quando as pessoas perguntam, mas quanto tempo eu vou ter o resultado? O resultado vai depender da mudança que você se propor a fazer. E é incrível, assim, como essa questão da postura realmente, ela dá um resultado muito grande. E não é que tu não vai sair da postura, porque vai ter um momento que talvez tu vai dar uma deslizada. Mas o mais importante é o mais rápido possível você poder voltar para o teu lugar. É verdade. Eu até brinco, eu falo, a vida não nos pune quando a gente sai da postura, quando a gente peca. A vida vai precisar nos orientar para que a gente volte para a postura. Só que quanto mais tempo eu fico fora da postura, maior vai ser a minha própria necessidade
de orientação e a minha necessidade que a vida pegue pesado comigo para que eu entenda que preciso voltar para o meu caminho, para a minha postura. É muito legal ver isso acontecer. E é claro, né, a gente precisa olhar para isso como um todo e precisa ter bastante coragem também, porque às vezes é muito fácil a gente seguir a técnica na cartilha, né? Mas exige uma coragem diferente a gente precisar olhar para aquilo que não está em ordem no nosso coração primeiro e depois então colocar em prática. E isso é uma receita, assim, que a gente fala, né? E não é uma receita pronta, né, João? É uma receita, é algo que vai ser teu, e por isso que talvez a mesma metodologia não vai dar certo para duas pessoas que querem colocá-la em prática da mesma forma. Porque aí a gente vai entrar para as questões emocionais, questões da vida mesmo daquela pessoa, né? Sim. E a gente nem falou das habilidades relacionais ainda, né? Porque hoje o que a gente mais vê, até tem um ditado para isso, né? A gente contrata por habilidade técnica e demite por falta de habilidade relacional. Uma característica essencial para uma pessoa de sucesso é nós termos a habilidade de se relacionar com outras pessoas. Só que como eu vou ser capaz de me relacionar com outra pessoa, ter aquela empatia de entender o que a pessoa precisa e o que ela quer naquele momento, se eu não tenho claro o que tem no meu coração ainda? Então parece que o caminho para o sucesso é as pessoas, as relações, e o caminho para umas boas relações é colocar o nosso coração em ordem, a nossa vida em ordem primeiro. E, e aquela coisa assim, que a gente pensa assim, e aí a gente escuta e a gente sabe que uma empresa, ela vive de faturamento, de lucro, né? Mas o mais importante que é isso, é você ter o olhar para as pessoas, para o servir, pelo propósito que você tem com o teu trabalho, com a tua empresa, né? O que você está entregando para as pessoas, isso vai conectar com as pessoas e aí é inevitável que o resultado financeiro venha para a pessoa. Uma constelação é muito legal a gente colocar. Constelação empresarial eu acho sempre maravilhoso. A energia da constelação empresarial ela é leve, ela é voltada para a vida. Eu acho fantástica sempre. E é muito bom uma constelação empresarial a gente ver como o dinheiro se comporta, os clientes e a própria empresa dentro de uma constelação. Então as pessoas vão entrar nessa energia e vão sentir como é, como se fosse se colocar olhar o mundo pelos olhos daquilo. E quando a gente foca no dinheiro, o dinheiro não gosta e a empresa fica fraca. E quando a gente tá beleza, o que que eu posso melhorar? Eu posso melhorar para atender melhor a necessidade dessas pessoas, necessidades, dores ou desejos, né? E sem focar no dinheiro, de repente a empresa fortalece e o dinheiro então chega mais perto. É muito interessante e óbvio ao mesmo tempo, mas depois que a gente vê na prática, a gente leva para um lugar diferente no coração. Opa, o que eu estou fazendo que não se enquadra nisso que eu estou vendo? E é como se, né, Ângelo, hoje, assim, com essa questão hoje de cartões, de aplicativos, acabou que o dinheiro ele não circula mais, o dinheiro em espécie. E aí eu sempre coloco, né, assim, acostumem, isso eu até falo para os meus colegas, acostumem ter um dinheiro dentro da carteira, tenham contato com ele, façam essa conexão, porque isso vai fazer você também ficar mais próximo dele. E também é como se ele tem uma alma que ele, por exemplo, eu e você estamos conversando aqui e ele estivesse aqui no meio de nós, na nossa fala, a questão do dinheiro, né? Não é que ele não exista. Para muitas pessoas pensam assim, e talvez por isso, hoje a gente está passando por um momento que cada vez as pessoas estão sentindo mais essa dificuldade, por ter o dinheiro muito virtual e não ter esse contato mais com a alma do dinheiro. É como se as pessoas não tivessem mais o relacionamento com o dinheiro e agora ele fosse reduzido a apenas um número.
que a gente vê através de uma tela. E isso é algo que a gente recomenda, inclusive, né, a pessoa ter mais dinheiro em espécie e quando pagar, com o dinheiro bonitinho, dobradinho, porque é um respeito, é o trabalho de alguém que ele representa. É a justiça que ele representa, porque se ele não existisse, o quanto injustiça haveria nas trocas, nos câmbios. Então, quando a gente paga, a gente ter esse respeito e, ao mesmo tempo, olhar nos olhos da pessoa. E esse dinheiro é um dinheiro que pode retornar, a gente costuma dizer na constelação. Mas aquele dinheiro que é jogado no balcão, que a gente paga às vezes reclamando, que a gente paga sem alegria, como é que esse dinheiro vai retornar para ti? Dinheiro é uma energia retornável, né? E como é que ele vai retornar se você jogou ele, ao invés de entregar com firmeza? Ou se você entregou reclamando, ao invés de entregar agradecendo? Isso faz muita diferença. E assim, é aquela coisa assim, são pequenos detalhes que nós conseguirmos, né, fazer aos poucos esses movimentos, a gente vai colher muitos resultados. Às vezes, escutar, por exemplo, algo sobre isso, que eu sei que eu faço diferente, eu trazer isso para minha vida, já vai ser um processo que você está fazendo. Você não precisa, talvez, passar por que nem um processo de constelação, como a gente diz quando a gente participa do grupo, né? O quanto de presentes você está recebendo ali da constelação, talvez, de uma outra pessoa que vai tocar em você, que você perceba que faz sentido para você também aquele movimento. Exatamente. Às vezes uma mudança, uma percepção que você traz só assistindo pode revolucionar a vida. Eu já vi vários relatos assim. E quando a gente representa, é uma oportunidade incrível. Vamos supor que você represente o dinheiro, você vai sentir aquela energia. E você vai perceber, se você trazer isso para a consciência no teu dia a dia, quando que você está indo contra essa energia ou a favor. E eu até brinco, né? Tipo, que não é no mantra que a gente vai se conectar com a energia. É numa conexão de alma. Quando a gente está alinhado mesmo com a justiça que o dinheiro traz, com a confiança que ele traz. Quando a gente está olhando para as pessoas e pensando nesse fluxo, então ele acaba frutificando, né? Ele acaba multiplicando também. São esses detalhes que fazem muita diferença. E às vezes, quando a gente lida com ele como um número, a gente está excluindo isso da nossa vida. Então é importante sim dar essa com o coração nas pessoas, mas dar essa atenção também para que a gente não esteja excluindo, porque a gente sabe também como são as crenças, né? Sim. E aí, essas questões das crenças acabam pegando muito, porque talvez a gente vem com isso do nosso sistema, né? E quanto isso acaba hoje, por exemplo, assim, quando tu vai fazer um movimento, por exemplo, assim, que nem eu que estou iniciando no empreendedorismo, né? O quanto isso, às vezes, acaba pegando a gente em algumas dinâmicas que a gente acaba se percebendo assim, nossa, eu preciso ver isso aqui, eu preciso mudar isso daqui, eu preciso pensar e fazer diferente aqui. Então, é um orar e vigiar todos os dias para a gente poder fazer e chegar onde a gente tem o nosso propósito e o resultado que a gente se propõe a fazer, né? Andiara, deixa eu aproveitar então. Tu falou que está começando no empreendedorismo, embora não está tão começando assim, né? Você já está há um tempo. Mesmo assim, é uma pergunta que me fazem frequentemente, é esse momento de transição. Que você que passou por isso também, que viveu isso, poderia acrescentar para essas pessoas que também vão passar ou estão passando? A transição. Primeira questão, né? Um planejamento. Um planejamento de se dar um tempo e se colocar uma data para fazer o movimento. Então, assim, porque muitas pessoas às vezes me questionam quando eu comento da questão de dar um prazo, fazer todo esse movimento.
para que você trabalhe isso internamente. Para quando você fazer esse movimento, você está segura do movimento, da decisão que você está tomando. Então, assim, o primeiro passo que eu daria como um conselho, né, e se pudesse ajudar alguém, é se planejar. E aí, com isso, também, saber das suas limitações e o que talvez precisa para poder fazer esse passo, por exemplo, assim, internamente. Porque, como eu estou há algum tempo já fazendo cursos e buscando, sempre tem uma coisinha, a gente não vai estar 100% sempre, né? Mas, assim, sempre tem um gatilhozinho, uma coisinha para a gente querer perceber. Até hoje eu estava conversando com uma amiga minha e ela me disse assim, bah, ano que vem eu vou ter que pensar o que eu vou fazer, porque eu estou percebendo algumas coisas que eu preciso fazer diferente. Então, eu acho que é olhar para dentro de si mesmo e sentir o que realmente você vai fazer, né? Qual a decisão que você vai tomar e o que realmente você precisa buscar de ajuda na tua rede de apoio. E aí entra a importância de você estar conectada com o grupo. Como a gente sempre fala, né? Do nosso grupo da constelação, dos cursos. Quanto é importante a gente estar conectado. Porque às vezes eu estou passando por esse processo, mas tem alguém lá que já fez esse processo. Então, o quanto isso nossa, é maravilhoso, porque isso te dá força para você poder tomar a sua decisão e saber, não, ele fez, deu tudo certo, vai dar certo para mim também. Que interessante. Então, faz muito sentido. A gente não pode ser afobado na hora de dar um passo. A gente não pode ser eufórico na hora de dar esse passo. Porque ele precisa ser assertivo, ele precisa ser certeiro. Ele precisa ser de coração cheio. Porque muitas pessoas, a gente vê quando não dá certo após a transição, às vezes elas fizeram a transição rápido demais para fugir do CLT ou por um propósito errôneo, como por exemplo, eu não quero ter chefe, eu não quero ter que lidar com pessoas, então eu vou trabalhar com isso aqui. Então, às vezes a pessoa dá esse passo sem estar com o propósito adequado no coração e às vezes antes da hora também, como uma fuga ou até mesmo com arrogância. A gente percebe também que o passo dado com arrogância parece que tem muito menos chance de fluir depois. Uma coisa assim, o quanto a gente precisa ser humilde, né? A gente está aprendendo todos os dias, a todos os momentos. Então, assim, a humildade, sim, abre portas para nós. E também a questão da postura, a gente volta a falar de novo, né, da nossa postura. Por exemplo, assim, tem um outro livro que eu gosto bastante, que é aquele das moedas. Que Onde estão as moedas? fala, né? Esse, sim, também eu tenho muito carinho por ele. Quando eu conheci ele, da questão de como, quando a gente sai da casa dos nossos pais, né? Como a gente sai. E aí nunca fez tanto sentido a questão se tu sai com o coração cheio, sabendo que teu pai e a tua mãe deram o suficiente e o mais importante para ti que foi a tua vida, você vai para a vida e encara tudo que vem acontecer e faz dar certo. Agora, quando você sai com o coração talvez vazio, pensando assim, se não der certo, eu vou voltar. Esse movimento, talvez, o quanto sempre você vai estar voltando por essa questão da falta, né? Com esse olhar da falta. É verdade. Esse livro E aí, eu geralmente recomendo, um dos primeiros que eu recomendo quando as pessoas pedem, né? Recomendações. E onde estão as moedas, ele é muito amplo, essa metáfora. Significa muita coisa na nossa vida, mas também as moedas literais no sentido de dinheiro. Por exemplo, esses dias uma pessoa me perguntou que dinâmica pode haver por trás de uma pessoa que está sempre em dívida, por exemplo. E uma dessas dinâmicas é a gente, no nosso coração, achar que os nossos pais não nos deram o suficiente. Ou nossos pais separaram, eu fiquei mais afastado de um deles e eu acho que faltou daquele específico. Acho que ele falhou comigo. Então eu vou para o mundo inconscientemente, eu faço dívidas e
nesse mesmo lugar, inconscientemente, eu fico aguardando que aquela pessoa pague a minha dívida. E a gente também entra muito em transferências nessa hora, né? A gente vai ser um tomador, a gente vai querer que o chefe sempre faça a mais, mas na hora de eu fazer a mais, eu não vou querer. Muito pelo contrário, quando der para fazer a menos, vou fazer. Então a gente está sendo um tomador, né? E o dinheiro não flui para os tomadores. E o quanto, né, Ângelo, essa postura, essa questão assim, não deixa, por exemplo, você avançar, você construir os teus sonhos, os teus objetivos. Porque, às vezes, aquele filho só queria, talvez, um abraço, algo do seu pai, da sua mãe, né? E, às vezes, com isso, ele acaba fazendo coisas que talvez ele vá estragar a vida dele, talvez por ele não estar numa postura adequada. E aí tem aquela outra dinâmica que nós fizemos na sala também, da questão pai e mãe, dos níveis lá, trabalho, profissão, relacionamento, legado, filhos. Então, assim, o quanto essa dinâmica, assim, ela é muito clara. Eu até num atendimento que coloquei sobre isso, né? Sobre essa questão